Jesus Cristo é realmente o próprio Deus ou ele é filho de Deus? Bom, eu sou cristão e uma das coisas que de alguma forma acontece no cristianismo, não é? Para todos aqueles que seguem Jesus Cristo, é haver várias interpretações que acabam se contradizendo no mesmo grupo do cristianismo. Eu sou um cristão que de alguma forma talvez eu acredite que Jesus Cristo é de uma outra forma e que outro cristão que também é cristão, segue Jesus Cristo, acredite da sua forma. E, resumidamente, eu diria que muitas das coisas que acontecem no cristianismo, uma delas é o desprezo por meio de várias pessoas, várias religiões desprezam o cristianismo, não é? Banalizam o cristianismo e várias vezes o cristianismo é tido como uma religião que tem muitas falhas e que às vezes fala coisas que algumas pessoas preferem não acreditar. Uma parte destes acontecimentos, isso que vem acontecendo, é culpa mesmo dos próprios cristãos, não é? Nós mesmos cristãos somos culpados da grande parte das coisas que vem acontecendo no nosso meio, no nosso cristianismo. Até que, para ser sincero, digamos assim, dentro do cristianismo, acabou havendo várias, não é, infiltrações de várias coisas que não condizem com aquilo que é a palavra de Deus, que de alguma forma vão um pouco contra aquilo que é a palavra de Deus. Mas algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo já começam talvez a estar desmoralizadas, então como assim? Mas este é um dos motivos também que deve te deixar você satisfeito e feliz, que de alguma forma você está numa religião muito boa, uma religião verdadeira, que de alguma forma mesmo você mereça estar nesta religião, que é o cristianismo. Por que eu digo isso? Sempre que existe uma coisa boa, sempre haverá intrusão para tentar banalizar aquela coisa. Então, se o cristianismo é o caminho que você escolheu seguir, não estou a querer falar mal das outras religiões, só que estou a falar a respeito do que eu sei do cristianismo e aquilo que eu acredito sobre o cristianismo. Por isso que não vou mencionar outras religiões, estarei apenas mencionando a religião em questão e por que eu acredito nesta religião e por que eu recomendo você acreditar no cristianismo, caso seja segundo a sua vontade, não é? Porque o Deus nos dá o livre-arbítrio de cada um escolher o que ele achar melhor. Mas me acompanhe até o final e daí possa tirar suas próprias conclusões. Bom, como já vinha dizendo, uma das culpas é dos próprios cristãos. Talvez alguns infiltrados que entram no cristianismo e daí acabam modificando algumas coisas. E por certas vezes acaba não sendo meio que infiltrados, mas acaba sendo meio que nós próprios cristãos modificamos algumas coisas que ao decorrer do tempo aquilo causa algumas contradições meio que graves, não é? Suponhamos que eu sou alguém que acredito em Jesus Cristo, sou um cristão, não é? Então, já fui batizado 2 vezes. O meu primeiro batismo foi na Igreja Católica, quando era bebê. Os meus pais foram católicos, a minha avó eram católicos, e depois, já na fase adulta, se converteram, não é, ao grupo evangélico, a uma outra religião do evangélico. E, de alguma forma, tive o segundo batismo, que é aquele que eu já tive em 2012. É aquele batismo em que se considera que alguns acreditam que seja melhor, porque você já é adulto e já escolhe se quer ser cristão ou não, da mesma forma como eu acabo de falar. Se você quer ser cristão, isso vai depender se você quer ou não. Então, o batismo adulto é algo que você se decide por si próprio, se você quer ser batizado ou não. E, aliás, as pessoas aceitam Cristo e aceitam ser cristão antes mesmo do batismo. O batismo é um meio da pessoa confirmar a sua aceitação. Por isso que alguém que se converte ao cristianismo, começa a praticar as práticas do cristianismo, pode até não ser batizado, mas vir a ser salvo só pelo fato dele aceitar. Então, aquele batismo é uma confirmação, não é? Jesus Cristo, quando veio na Terra, veio como enviado de Deus, como filho de Deus. Aliás, já estou a revelar algumas coisas que vou falar no futuro deste vídeo, posteriormente, mas ele veio como filho de Deus, como Messias. E o batismo que Jesus teve não foi um batismo para purificar ele porque era pecador. Não, foi um batismo de confirmação. E naquele mesmo batismo,
o Espírito Santo caiu sobre ele em forma de pomba e confirmou ele como o enviado de Deus. E o João Batista, naquela altura, fazia batismo não de confirmação, mas sim fazia batismo do arrependimento, porque antes de Cristo, todos nós tínhamos a maldição causada, até agora temos, só que o que nos protege é o sacrifício de Jesus Cristo. Antes do sacrifício de Jesus Cristo, as pessoas para chegar a Deus tinham que sacrificar uma vida e aquela vida ser como intercessora para nós, aquele sacrifício fazer chegar a nossa mensagem a Deus. Por isso que anteriormente existiam os sacrifícios. Depois de Cristo, o único sacrifício, não é? Humano, que já é intermediário de nós chegamos a Deus por meio de Cristo. Então, o que acontece? No meio desses contradições em que eu digo que os culpados sejam nós mesmos cristãos, eu como alguém pretendo criar uma igreja, né? Eu talvez, não estou a dizer que talvez eu no futuro não venha me tornar pastor. Existe essa possibilidade, e existe a possibilidade de eu não ser isto e continuar sendo como um cristão praticante que acredita em Deus, não é? São possibilidades. Então, suponhamos que eu decida ser pastor, não é? E por eu ser pastor, temos que entender uma coisa: eu sou um ser humano, sou imperfeito. Mas na minha igreja eu tenho que pregar a perfeição, a virtude, as boas coisas que as pessoas fazem. E eu tenho um ponto negativo na minha vida. Então, talvez, se eu ir mais para o meu lado pessoal, eu não vou criar uma religião ou uma igreja ou uma congregação que vai de acordo em tudo aquilo que é dito pela palavra de Deus. Talvez eu omita uma parte para, de alguma forma, esconder aquilo que é o meu erro. Mas lembrando a todos nós erramos, eu não sou perfeito, eu acredito que muitos até que estão a me assistir sejam mais perfeitos do que eu e eu seja mais pecador do que muitos de vocês que estão a me assistir. Então, eu naquilo de querer omitir alguma coisa, logo, a pessoa que vai congregar comigo já vai aprendendo a palavra de Deus, já vai congregando, já vai adorando a Deus com aquela omissão acontecendo. Então, aquilo já é um acontecimento que vai acontecer. E se por acaso essa congregação indo, depois de mim vir outros, cada um vai vir com seu defeito aí, aquilo. Isto é que acabou fazendo com que a religião viesse mudando, não é? A própria Bíblia que nós temos como base, não é? É uma Bíblia que, em alguns pontos, devido, não é? O homem, a imperfeição do homem, tentou se mudar às escrituras sagradas. Por isso que existe uma Bíblia falando uma coisa aquilo, outra Bíblia coisa aquilo. Se você analisa, aparenta algumas coisas ser coisas idênticas, mas existem algumas mudanças. Logo que Jesus Cristo já tinha noção disso, não é? O próprio Deus já tinha noção disso, por isso que a salvação do homem não vai apenas segundo aquilo que está escrito, mas sim vai segundo a sua fé e as suas obras. Você vai aprender sobre Deus e daí você vai ter fé em Deus. Depois de você ter fé em Deus, você vai fazer obras baseadas em Deus. Logo que Jesus Cristo deixou 2 mandamentos muito importantes para os seus apóstolos a respeito dos mandamentos. Ele disse: o primeiro mandamento mais importante, ama teu Deus com todo o teu coração, toda a sua força. E o segundo mandamento, ame ao seu próximo. Não quer dizer que ele aboliu os outros mandamentos, mas sim, ele está, de alguma forma, esses 2 mandamentos que ele disse, estão, de alguma forma, intercalando os outros restantes. Por quê? Os outros são: não assassine, não roube, não faz aquilo, não faz aquilo, não faz aquilo. Então, se você ama realmente a Deus, você vai fazer tudo aquilo que Deus ama para agradar a Deus. Logo, você será alguém que não vai assassinar, porque você ama a Deus. Então, tem que demonstrar o seu amor por meio da sua obediência, por meio de você fazer aquilo que agrada àquela pessoa que você ama. Se você ama alguém, você faz as coisas que agradam àquela pessoa amada. Então, se você ama a Deus, logo, automaticamente, você estará fazendo coisas que Deus aprova. E ame o teu próximo. Então, se você ama o seu próximo, é claro que você não vai assassinar o seu próximo. Logo, você estará cumprindo o mandamento de não assassinar. Se você ama o seu próximo, logo você não estará indo na casa do seu próximo roubar, porque você ama o seu próximo. Logo, não estará fazendo uma coisa que seja errada para o seu próximo.
Logo, esses dois mandamentos não estão abolindo os outros mandamentos, mas sim são a raiz principal dos outros mandamentos. O amor é que é o principal mandamento. Se você ama a Deus, vai fazer tudo aquilo que Deus ama. Se você ama o seu próximo, vai fazer tudo aquilo que é bom para o seu Deus. Por isso que esse segundo diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Não é? Então, se você não gostaria que alguém viesse na sua casa roubar você, logo significa que você deve fazer a mesma coisa ao seu próximo. Aquilo que você não quer que se faça com você, você também jamais fará ao seu próximo, porque você ama o seu próximo da mesma forma que você ama a si mesmo. Se você se ama e não se optaria em se matar, digamos, esse tipo de palavras às vezes cortam alcance, então, digamos, você não pensa em esse tipo de coisa, não é? Então, se você se ama até este ponto de evitar várias coisas que sejam mal para a sua saúde, logo significa que você não as farás para o seu próximo. Logo, deixa bem claro os mandamentos desses. E quando vamos a isto, já, por que o erro está no cristianismo? Eu assisti um debate onde que se falou uma coisa muito que chamou muito atenção comigo. Não é? É claro que é uma coisa que eu já vinha, não é? Notando, é claro que por eu estar numa religião que às vezes se contradiz com outras religiões, então é uma coisa do meu habitual, mas por eu ver aquele debate acontecendo, me chamou a atenção de eu gravar este vídeo e tentar falar um pouco disso, tudo que eu estou falando neste vídeo. Então, quando eu falo que uma das culpas é de nós mesmos, é realmente devido à nossa fé. Nós acreditamos que existe um Deus, não é? Todo cristão está de acordo com o que eu estou a dizer neste exato momento. Nós acreditamos que existe um Deus. Nós acreditamos que existe Jesus Cristo e nós também acreditamos que existe um Espírito Santo. Tudo isso nós acreditamos em existência desses nomes, desses seres em que acabamos de falar neste exato momento. Só que a contradição acontece a partir do momento em que alguns acreditam que Deus, Espírito Santo, tanto como Jesus Cristo, é só uma coisa. E outros acreditam que Deus é Deus, Jesus Cristo é Jesus Cristo. Então, logo aquele debate dizia, então, os cristãos em si próprio dizem acreditar numa outra coisa e dizem acreditar numa outra coisa. Logo, não são conclusivos naquilo que é a sua fé. Logo, isso acaba criando um grande problema dentro de nós. Só que, segundo o que eu dizia também, nós temos fé que Deus existe. Temos fé que Jesus Cristo viveu e foi o nosso Salvador. Temos fé que existe o Espírito Santo que nos foi dado para, de alguma forma, ajudar todos os seres humanos. Por não sermos perfeitos, logo precisamos de um Espírito que seja perfeito, que é um Espírito Santo, para nos orientar, para nos ajudar naquilo que é o trabalho de Deus. Então, na medida em que nós pensamos nisso, devemos também olhar para a questão. Deus é um só? Talvez as pessoas que dizem que Deus é um só estejam certas, mas devemos olhar para aquilo que é a vontade de Deus, para aquilo que aparenta ser mais louvável para nós falarmos e acreditarmos, não é? Então, essas passagens bíblicas que eu estarei falando para tentar defender esta minha tese, estão relacionadamente a querermos distinguir entre Deus e Jesus Cristo, não é? A Bíblia nos diz que Deus mandou o seu anjo mensageiro, Gabriel, para ir anunciar o nascimento e a vinda do Messias, não é? Este anjo foi para aquela que seria a futura mãe de Jesus Cristo. A futura mãe de Jesus Cristo, a Maria, a Virgem Maria. E a mensagem a Maria foi a seguinte: Deus, o Espírito Santo de Deus cairá sobre ti. Estarás grávidas e darás à luz um bebê. Este bebê deverá ter o nome de Jesus Cristo. E este mesmo Jesus Cristo será conhecido como Filho de Deus. E em seguida, no batismo de confirmação de que Jesus Cristo era o Messias esperado, o Espírito Santo de Deus desceu do céu, em forma de uma pomba, e daí se ouviu uma voz. Este
é o meu filho, o amado, o tenho aprovado. E quando tentamos perceber este episódio, foi o próprio Deus falando da sua própria boca de que este que vocês estão a ver aí na terra é meu filho, não é? Esse meu filho dele é qual? Jesus Cristo. Deus falando sozinho. Não precisou de que um ser humano como a mim pudesse pegar as escrituras, abrisse um determinado texto, daí tentar interpretar, dizer que Jesus Cristo é Deus. Não. O próprio Deus falou sozinho com a boca dele, de que este é meu filho. Não é? O próprio Deus está a falar sozinho. Este é meu filho. Então, se Jesus Cristo é filho de Deus, logo Deus é o pai de Jesus. Não é? E quando Jesus foi com seus apóstolos num episódio, numa montanha ali, estavam. E daí, seus apóstolos, Pedro e alguns, acabaram dormindo. Depois de um tempo, eles dormindo, acordaram e daí viram que Jesus Cristo estava conversando com dois homens. E, ao entender desses mesmos dois homens, entenderam que um dos homens era Moisés e o outro era Elias. Logo, em seguida disto, Pedro quis dizer algo sobre construir 3 casas que estariam representando Jesus Cristo e aqueles dois homens que ele estava a falar. E antes que aquilo terminasse de ser falado com Pedro, ouviu-se de novo uma voz. Este é meu filho, escute o que ele diz. E depois, um dos momentos mais importantes para a salvação dos humanos, tanto como um dos momentos mais marcantes naquilo que foi a vida de Jesus Cristo, o momento da sua morte. Jesus Cristo olhou para o céu, porque naquele momento aconteceu episódios que de alguma forma estavam deixando o mundo desequilibrado, estava tremendo, várias coisas aí, fenômenos que mostravam aquilo que estava sendo a ira de Deus naquele momento. De Jesus olha para o céu, diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, se Jesus Cristo se colocava no lugar do Filho, e ele mostrou a toda a humanidade que ele se colocava no lugar do Filho, e nós temos ele como exemplo, queremos seguir ele como exemplo, devemos seguir o exemplo que ele deixou a nós. Jesus Cristo talvez seja o próprio Deus. Eu não estou a negar isso, porque eu não tenho conhecimento suficiente para poder rebater isto. Sou alguém que acredito que vou ser salvo pela fé. Então não posso tentar querer contextualizar algumas coisas. Posso estar errado, porque sou um imperfeito também. Então, o mais coerente que eu acredito é que se Jesus Cristo foi a pessoa que viveu sem ter pecado, então logo nós levamos Jesus Cristo como exemplo a seguir, então devemos seguir baseando-nos naquele exemplo que ele deixou para nós. Qual é o exemplo que Jesus Cristo deixou para nós? Jesus Cristo deixou para nós o exemplo em que ele próprio se colocava no lugar do Filho. Se ele é o próprio Deus, se ele é o Filho, aí já devemos olhar para aquilo que é o exemplo que Jesus Cristo deixou. Jesus Cristo deixou o exemplo de que ele sempre se pôs no lugar do Filho. Então, se nós queremos seguir e acreditar nele, devemos seguir ele como Filho de Deus. Então, não podemos inventar de querermos estarmos a falar Jesus é Deus. Jesus é aquilo. Nós devemos seguir aquilo que nos foi revelado, aquilo que nos foi dito com o próprio Jesus, com o próprio Deus. Então, se Deus diz algo para nós, nós devemos nos basear naquilo que Deus nos disse. Não naquilo que eu vou perceber depois de eu interpretar um texto bíblico. Eu, em primeiro lugar, tenho que procurar saber o que Deus me diz. Antes de eu tentar querer perceber. Porque no momento em que você tenta interpretar um texto, você pode estar sob influência de outras forças para poder profanar palavras que não são aquelas, não é? Que se ligam à religião. Da mesma forma que vocês estão a me assistir nesse vídeo, eu acredito que vocês não vão simplesmente apenas ouviram o que José Chambani falou e daí usar isso como verdade. Vão na Bíblia ver se aquilo que eu estou a falar, de facto, é isto que aconteceu. Vão para a história ver se aquilo que eu estou falando é de facto isto. E vão na lógica. Se
se aquilo que eu estou a falar é exatamente isto, então, em todos os momentos que Jesus Cristo esteve na Terra, ele sempre se pôs no lugar de filho e ele sempre disse que era filho de Deus e ele sempre colocou seu pai como alguém que estava no céu. E se formos a ver, Jesus Cristo foi morto. Ele morreu, no terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Logo, quer dizer que se Jesus Cristo ficou 3 dias morto, e daí ele era o próprio Deus, nós tivemos em uma época do mundo onde que o mundo ficou 3 dias sem Deus porque Deus estava morto. Talvez apenas o Espírito Santo. Mas uma coisa meio que um pouco complicado de podermos querer entendermos dessa forma, mas se formos analisar, nos deixa bem claro que talvez Jesus Cristo sempre quisesse que a gente o conhecesse como Filho de Deus. Até porque também quando estava no templo, disse, é mal eu estar no templo do meu pai. E aquele templo era de quê? Era templo de Deus. E se ele diz que é mal eu estar no templo do meu pai, então, e aquele templo é de Deus, não quer dizer que ele é filho de Deus. E ele se auto-chamava de filho de Deus. Então, eu como cristão, que pretendo seguir a Jesus Cristo como exemplo nos seus ensinamentos, o que Jesus me ensinou? Você também, meu irmão em Cristo? Olhando para esta vertente, eu te peço que se faça essa pergunta. O que Jesus Cristo te ensinou? Jesus Cristo te ensinou que ele é o próprio Deus? Ou ele te ensinou que ele é filho de Deus? Os mensageiros enviados por Deus vieram nos ensinar, vieram trazer a informação de que Jesus era o próprio Deus? Ou que ele era o filho de Deus? Então devemos nos atentarmos a esses detalhes. Eu posso abrir um texto da Bíblia e daí tentar interpretar, entender que Jesus Cristo é o próprio Deus. Mas, em primeiro lugar, tenho que colocar em consideração aquilo que o próprio Jesus Cristo me disse. Quando Jesus Cristo veio na Terra, veio ensinar, não só ser sacrifício, mas também veio ensinar. Então, o que Jesus Cristo me ensina? Me ensina que ele é Deus ou me ensina que ele é filho de Deus? Então, tenho que seguir aquilo que Jesus Cristo me ensina. Então, alguns vão dizer que algumas passagens ele falou com forma assim hipotética de que ele era o próprio Deus. Tá bom? As mensagens enviadas por próprio Deus com os seus mensageiros, o que diziam? Que Jesus Cristo era filho de Deus, era filho amado de Deus. E que Deus amou tanto o mundo que mandou o seu filho para que morresse e salvasse a todos nós. Deus amou tanto o mundo, mandou seu filho. Então esse filho que Deus mandou é quem? Jesus Cristo. Se talvez ele estava em forma de filho e ele é o próprio Deus, pode ser. Mas o que eu acredito, eu como cristão, baseando-se naquilo que é a minha fé, eu tenho que seguir aquilo que eu fui ensinado. Porque eu tenho fé que Deus existe. Acredito que o caminho para a salvação seja Jesus Cristo. Talvez eu não consiga chegar à salvação devido à minha imperfeição, por ser pecador, venha cometer erros que me impossibilitam de eu ser salvo. Talvez exista essa possibilidade, mas a minha intenção não é esta. Por isso que eu vou me esforçar o máximo possível que eu puder para aprender cada vez mais sobre Deus e me esforçar para eu poder ter esta vida. E de qual forma eu vou me esforçar? Por meio de ter fé em Deus, acreditar em Jesus Cristo como Salvador, como caminho para a salvação. E se Jesus Cristo é o caminho para a salvação, isso significa o caminho é nós seguirmos aquilo que são os seus ensinamentos, aquilo que são os seus passos. Se Jesus Cristo me ensinou que ele é filho de Deus, eu tenho que seguir este caminho. Jesus Cristo é filho de Deus. Se eu falo que Jesus Cristo não é filho de Deus, é o próprio Deus. Eu escolher o meu próprio caminho, porque Jesus Cristo não deixou esse caminho para mim. Ele disse que ele era filho de Deus. E se eu faço isso, também estou a contradizer o próprio Deus. Estou a ir contra Deus. Logo, não estou a fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque o próprio Deus mandou mensagem para dizer que Jesus Cristo era seu filho. Mais de uma vez, mais de 2 vezes, mais de 3 vezes, Deus mandou mensagem, falou para os humanos que Jesus Cristo era filho dele. Jesus Cristo, mais de uma vez, mais de 3 vezes, falou que ele era filho de Deus. Então,
Eu acredito que seria muito importante que nós, os cristãos, deixássemos de nos contradizermos com interpretações bíblicas. Em primeiro lugar, focássemos o que temos em comum. Jesus Cristo como caminho. O que este Salvador que nós temos em comum nos ensina, nos incentiva a fazer? Seguir Ele. Fazer boas obras. Porque seremos salvos pela fé e pelas nossas obras. Então, na medida em que os cristãos acabam seu tempo discutindo, esse fala que Jesus é Deus, esse fala que Jesus não é Deus, é filho de Deus. Ali no momento estamos a alegrar o próprio Satanás. Satanás está feliz e às vezes ele está mais feliz porque está a dividir para depois conquistar. Então, o que eu acredito, a minha ideia que eu tenho, o cristão devia focar naquilo em que o próprio Jesus Cristo disse e naquilo que o próprio Deus disse. Se Deus te disse que Jesus Cristo é filho dele, então para você, Jesus Cristo é filho de Deus. Ponto final. Aquele texto disse, Deus está a te dizer que Jesus Cristo é quem? É filho dele. Então, eu como um bom cristão, não devo contradizer a Deus. Até que porque tudo aquilo que eu quero, estou a depender de Deus. Eu sou dependente de Deus. A vida que eu tenho depende de Deus. Foi Deus que me deu. Eu sou um ser insignificante perante Deus. Então, quem sou eu para contradizer a Deus? Quem sou eu para contradizer ao Filho de Deus? Ele disse que Deus é meu Pai. Você já aparece e fala que não, Ele é o próprio Deus. Ele pode ser. Mas você não pode contradizer o que Ele disse. Ele disse para você que Ele é Filho de Deus. Ponto final. Porque haver tantas discussões no cristianismo que nos dividem ainda mais. Sendo que os próprios que nós acreditamos já disseram, já deixaram as palavras que nós devemos seguir. Jesus Cristo disse que Ele é Filho de Deus. O próprio Deus mandou mensagem a falar que Jesus Cristo é meu filho. Então qual é o problema? Qual é o problema? Meus irmãos, meus pastores, meus missionários, eu gostaria de saber a opinião de todos vocês, a resposta de vocês, todos meus irmãos. Qual é o nosso problema de estarmos toda hora a discutirmos, a termos contradições entre nós, irmãos em Cristo? Esse fala que Jesus é Deus, esse fala que Jesus não é Deus, é Filho de Deus. Qual é o problema? O próprio Jesus Cristo falou da sua própria boca. Deus é meu Pai, sou filho de Deus. Meu Pai que me enviou, meu Pai que está lá no céu. Aquele que tiver vergonha de mim perante os homens, eu também vou ter vergonha dele diante do meu Pai. Esse meu Pai é quem? Não é Deus? Os anjos dele? Pai, perdoe-os porque eles não sabem o que faz. Esse Pai que ele está falando é quem? Não é Deus? Tá bom. Este é meu filho, sempre tenho aprovado. Este filho dele que Deus estava a falar é quem? Não é Jesus Cristo? Este é o meu filho, escute o que ele diz. Este meu filho que ele está a falar Deus é quem? Não é Jesus Cristo. Então qual é o problema dos cristãos ter divisão? Esse fala que Jesus Cristo é Deus. Esse fala que Jesus Cristo é filho de Deus. O próprio Jesus Cristo disse Deus é meu Pai. E o próprio Deus disse este é meu filho. Então acredite naquilo que Deus disse e aquilo que Jesus disse. Não haver contradição de que esse é filho de Deus. Não, esta é a minha opinião. Gostaria de saber da sua ideia. Obrigado por me ouvir até esse exato momento. Fiquem todos com Deus. Nos vemos em um próximo vídeo. Sou um ser humano, posso ter errado nas minhas palavras, mas estou aberto a aprendermos todos nós juntos. Por meio dos comentários, eu vou aprendendo de vocês e compartilho aquilo que eu percebi, aquilo que eu tentei aprender. Bom, obrigado. Fiquem todos com Deus.